Olá, boa noite para você. Considerada a segunda causa de morte e a que mais incapacita no país, o acidente vascular cerebral, AVC, é uma epidemia que ameaça a vida, a saúde e a qualidade de vida da população. E para orientar e conscientizar as pessoas sobre o problema, o Hospital de Clínicas da UFO realiza nesta semana uma programação especial. Começou hoje o Congresso Brasileiro de Informática na Educação em Uberlândia. O evento de nível internacional conta com palestras de renomados pesquisadores do Brasil e de outras partes do mundo. E ainda o papel das mulheres nas instituições, esse foi um dos temas debatidos na Semana Jurídica realizada na UFO. É agora no TVU Notícias. – 29 de outubro é também o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, AVC. E para marcar a data, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia realiza nessa semana uma programação especial. Quem passou pelo saguão interno do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia hoje pela manhã recebeu panfletos e informações sobre o que é acidente vascular cerebral, AVC, e os perigos da doença. É a primeira vez que a campanha é realizada no HC em apoio à campanha mundial. Esse é um momento muito importante, um divisor de águas, porque a gente está fazendo um referenciamento da rede. Os pacientes que chegam com sinal e sintoma nasais em até 4 horas e meia e que estejam elegíveis para receber o tratamento agudo, que pode reverter parcial ou totalmente sintomas, podem ser referenciados para cá. A gente vai fazer toda a capacitação do hospital e da rede para isso. O médico residente em neurologia, José Ricardo, explica que a doença tem alguns sintomas principais, como dificuldades de fala, rosto paralisado e fraqueza muscular em um lado do corpo. Ele comenta que é importante não confundir com os sintomas de infarto. O AVC, popularmente é o derrame cerebral, então ele tem sintomas e sinais muito específicos, seriam perda de força, alteração do sorriso, da rima labial que a gente fala, alteração da fala, não consegue falar, perda de força dos membros. Então a população confunde às vezes. O infarto é uma dor precordial na maioria das vezes, E o AVC tem outros sinais, sintomas neurológicos, que precisam ser reconhecidos de imediato. O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil. Para se ter uma ideia, a cada 6 pessoas, uma pode ter AVC. Por isso é importante ficar atento aos sintomas e aos fatores de risco. Hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o colesterol alto, a história familiar de já ter um AVC ou um infarto, que é um fator de risco. Então, são fatores, na maioria das vezes, modificáveis, com mudanças de estilo de vida, atividade física, alimentação saudável, um acompanhamento médico regular, para o controle da pressão alta, do diabetes, tudo isso são modificáveis, então a gente consegue evitar uma doença que, na maioria das vezes, é fatal ou incapacitante, deixa sequelas muito graves, então a gente consegue evitar com a prevenção. E não são apenas adultos que podem desenvolver a doença. A médica residente em neurologia infantil, Karuna, conta que crianças também podem ter AVC. É um déficit neurológico agudo. Então vai ser um paciente que estava movimentando as perninhas, um lado do corpo para de movimentar, um movimenta menos. Ou então ele não consegue mais sugar bem, perde alguns reflexos, são próprios do recém-nascido. E quando a criança é maior, fica mais semelhante ainda ao adulto, os sintomas e sinais. É bem baseado mesmo a perda de algum movimento que a criança fazia e deixa de fazer. Segundo a World Stroke Organization, 17 milhões de pessoas no mundo têm AVC. Desse total, mais de 6 milhões morrem e mais de 20 milhões ficam com incapacidade permanente. Quanto mais rápido identificar os sintomas e iniciar o tratamento de emergência em unidade especializada, maiores são as chances de recuperação do paciente. Em Uberlândia, o recomendado é ligar para o número de urgência 193. Até o final da semana, outras atividades de conscientização sobre o AVC acontecem na cidade. Na quarta, a partir das 17 horas, tem um simpósio gratuito, aberto para todos os profissionais de saúde do município, no Anfiteatro 8C do Moarama.
No sábado de manhã, nós estaremos na Praça Tubal Vilela, orientando a população. E no domingo de manhã, a gente vai ter uma manhã super legal no Parque do Sabiá, com caminhada, tendas de orientação sobre fatores de risco, prevenção e outras atividades físicas também. Gratuito, aberto a toda a população. Agora vamos saber como fica o tempo amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, mínima de 22 e máxima de 26 graus. A previsão é de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Veja como fica a temperatura em outras cidades. Em Tupaciguara, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 26 graus. Tempo nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 29 graus em Iturama. A terça-feira é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Coromandel também pode chover amanhã. A temperatura varia entre 22 e 26 graus. Mínima de 21 e máxima de 28 graus em Uberaba. A terça-feira também é de tempo nublado com possibilidade de chuva forte. O papel das mulheres nas instituições. Este foi um dos temas debatidos na Semana Jurídica da UFO, promovida na semana passada na universidade. Vídeos e muito diálogo. Essa foi a abordagem que levou o público a refletir sobre o tema O papel das mulheres nas instituições. O GT faz parte da programação da Semana Jurídica da UFO, organizada pelo Diretório Acadêmico do Direito, 21 de abril. Enquanto a gente fazia conversa sobre o primeiro simpósio de pesquisa em Direito, no qual ela foi de grande ajuda para a gente, ela sugeriu essa proposta e como tem grande participação na nossa temática, era de grande importância a gente discutir esse tema que está tão presente nas nossas vidas, né? E ainda é uma grande crise que a gente enfrenta. O GT, o papel das mulheres nas instituições, é promovido pelo Grupo Acolhidas, um projeto de extensão que existe na UFO desde janeiro de 2016. O Acolhidas ele surge como um projeto de extensão em parceria com o ESAJUP, que é o Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Faculdade de Direito da UFO. E a gente surge com a proposta de ser uma ouvidoria, ou seja, a gente vai receber as demandas, reclamações, denúncias de qualquer forma de agressão, discriminação de gênero dentro da universidade, praticado por membros, né? Enfim, dentro da universidade mesmo. A aluna do curso de Direito e participante do Grupo Acolhidas, Ana Flávia, conta por que é importante pensar e debater sobre o papel das mulheres nas instituições. A gente, como grupo de extensão da Faculdade de Direito, Acolhidas, a gente pensou em discutir o protagonismo das mulheres nas instituições, como isso pode refletir e discutir sobre o machismo institucionalizado, sobre como é importante dar voz para as mulheres e ouvi-las. Porque embora nós sejamos maioria da população e maioria das mulheres no mercado de trabalho, normalmente a gente não costuma ocupar postos de poder. Isso se dá por causa desse machismo. E a ideia é realmente abrir os olhos e alertar de como é importante nós ocuparmos os espaços de poder. A estudante Catarina decidiu participar do GT para aprender mais sobre as relações de gênero. Eu decidi participar porque eu acho muito importante a gente discutir isso no ambiente acadêmico e também lá fora. A realidade que a gente vivencia aqui hoje, em que as mulheres são assediadas, em que a gente está, assim, não que a gente não tenha se revoltado com isso antes, mas é que hoje a gente percebe que as mulheres unidas têm mais força e mais voz para falar sobre isso. Então eu acho muito importante a gente vir aqui discutir, a gente vir assistir um documentário, ter pessoas compondo a mesa que também estudam sobre o assunto, para que a gente possa todo mundo construir junto um conhecimento e poder passar as nossas experiências. O professor colaborador da Faculdade de Direito da USP, Bruno Garrotti, foi convidado para falar sobre feminismo, protagonismo da mulher e o homem nesse contexto. A noção é pensar o feminismo como protagonismo das mulheres, mas entender que o machismo também afeta os próprios homens e de que maneira os homens, menos do que pensar em interferir no espaço que já é difícil de composição feminino, menos falar o que o machismo deve ser para as mulheres, pensar de que maneira o homem, né, a masculinidade pode ser vista dentro de um espaço masculino. Então nessa ideia de ter um professor e dos homens conversando entre si, de que maneira que o machismo também afeta os homens, em termos de masculinidade, em termos de feminilidade, em termos de sensibilidade, o homem não chora, as cobranças do que é ser homem, isso atrapalha também o homem, né, que não consegue falar muitas vezes e
cria maneira de resolver os conflitos, muitas vezes é para agressão, né? E pode até essa agressão voltar para dentro, que vira uma depressão muitas vezes também, né? Outro assunto que o professor compartilhou com o público foi de que forma o machismo interfere na vida dos homens. Quando a noção do machismo entra em jogo, a masculinidade vai ser revista e a feminilidade também vai ser revista, né? Então, muitas vezes a gente associa posturas de poder com as posturas masculinas. A mulher precisou se masculinizar para ser reconhecida como líder. Não, é porque a gente associa determinadas figuras e comportamentos masculinos como sendo masculinos. Mas isso não é propriamente, é uma questão que é construção cultural. Então, rever o que é feito pela cultura em vez de pensar que já se nasce dessa maneira, né? O homem torna-se homem e a mulher torna-se mulher, né? O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Há mais de 2 décadas, a TV universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público. Cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural. É nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. Mais uma edição do Seminário de Pesquisa em Artes do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFO foi realizado. Confira como foi a movimentação. Esta é a 8ª edição do Seminário de Pesquisa em Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Ele nasce junto com o próprio curso de mestrado e o principal objetivo é discutir os projetos de pesquisa dos alunos de primeiro ano. O evento foi realizado no Museu Universitário de Artes, o MUNA. O principal objetivo do seminário é discutir os projetos de pesquisas dos alunos do primeiro ano do curso de mestrado. Os alunos apresentaram os trabalhos e convidados especiais fizeram os comentários. Esse ano a gente tem 2 convidadas externas, a Denise Camargo da UNB, da Universidade de Brasília, que trabalha bastante com a questão da fotografia, e a gente tem a Elisa Campos da UFMG, Belo Horizonte, né, que trabalha com também imagens fotográficas e a instalação dessas imagens no espaço expositivo. O seminário ainda contou com apresentações feitas por outros estudantes. Tanto do mestrado, que já estão no 2º ano, ou às vezes que já terminaram o mestrado, e também alunos da graduação, que fazem iniciação científica ou outros projetos de pesquisa, né, para também fazerem comunicações dos seus trabalhos. Jesus veio da Venezuela para o curso de mestrado no Brasil. Ele foi um dos mestrandos que tiveram os trabalhos apresentados durante o evento. Parece um evento muito importante para os pesquisadores que estamos em este processo inicial, porque nos permite que outra gente, outros especialistas, olhem, vejam o que uno está fazendo. Lara também fez questão de marcar a presença. É um momento que a gente tem muito a aprender, a escutar, apresentar o nosso trabalho, a nossa pesquisa, ver como é que está o andamento disso. E, sem dúvida, é nesse momento que a gente percebe que ponto está essa pesquisa e de que forma a gente pode melhorar esse trabalho. E por falar em estudos, pesquisas e trabalhos, nada disso seria possível sem a ajuda de obras literárias e didáticas. E começou hoje a Semana Nacional do Livro. Sobre o evento na biblioteca no Espaço Vila Digital, no bloco 2B do Hospital de Clínicas da UFO, convidamos Fabiana de Oliveira Silva, bibliotecária e também coordenadora do evento. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Bom, a UFO está seguindo aí, está como as outras bibliotecas do país nessa semana econômica
comemorando a Semana Nacional do Livro, né? Seguindo a tendência. Isso mesmo, é um decreto que teve e que tem, né, desde 1980 e é comemorado do dia 23 ao dia 29, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Agora, o que a UFO preparou aí para os estudantes, para os docentes, para os técnicos? Isso, nós preparamos os eventos do dia 24, hoje, até dia 27 na quinta, nas bibliotecas, nos espaços da UFO, para que seja divulgado uma semana com exposições de artes, de fotografias, palestras, Tem uma muito importante, né, uma que vai acontecer na quarta-feira para o público da saúde, sobre a plataforma que ainda precisa de mais adesão, Fabiana. É importante a gente destacar isso. Ela é uma base de dados que a UFO, a biblioteca, assina essa base de dados. Ela é uma base de dados com custo de aproximadamente R$70 mil para a biblioteca. Ela se chama UpToDate e ela ajuda a parte médica a trabalhar no seu dia a dia, porque é a prática médica em evidências científicas. E essa palestra é para capacitar mesmo o público. Para capacitar o pessoal a conhecer e utilizar essa base de dados. Agora, outras bibliotecas aqui dos campi de Uberlândia vão receber também exposições. Essa programação inclui aí a biblioteca do Campus Santa Mônica aqui, do Campus o Moarama, nós temos o teledebate, que é o cinema. Temos também uma palestra importante em parceria com a Estes, do professor doutor João Carlos, me perdoe. Ele vai falar sobre o Zika vírus. Ele tem toda a evolução do mosquito e ele vai fazer essa função social da biblioteca de divulgar. Agora é importante também a gente falar que esses eventos aí vêm com o objetivo de aumentar o engajamento do público e você estava explicando que mesmo assim você sente falta de uma adesão do público aqui em Uberlândia e também no Brasil, né? Existem pesquisas que mostram aí que o brasileiro não tem muito hábito de ler ou ler com frequência. Né, é verdade, esses eventos faltam pessoas. Nós estamos esperando, principalmente quinta-feira, que tem o sarau, que tem a oportunidade das pessoas contribuírem com a gente, né, nessa parte de poemas, de música, para ver se a comunidade, tanto interna quanto externa, que ela é aberta ao público, né, se eles participam, né? Engajam mesmo, né, Fabiana? Então tá dado o recado, vamos participar aí da Semana Nacional do Livro, né? Que ler é muito importante mesmo, né, Fabiana? Muito obrigada pela sua participação aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço. E depois do intervalo tem informações sobre a 5ª edição do Congresso de Informática em Uberlândia. É um instante só. Atenção, senhores passageiros do voo 737 com destino. Não deixe nada atrapalhar as férias da família fora do Brasil. O CNJ simplificou o embarque de crianças e adolescentes para o exterior. Fique atento. Além de passagens e documentos, é necessária a autorização autenticada em cartório. Para viagem internacional, menores de 18 anos precisam da autorização dos pais em 2 vias. O pai ou mãe que não viajar com o filho deve autorizar o embarque por escrito. Criança ou adolescente desacompanhado dos pais precisa ter a autorização com a assinatura dos dois. Acesse o site www.cnj.jus.br/viagem ao exterior. E boa viagem! CNJ, compromisso com você. Começou hoje o 5º Congresso Brasileiro de Informática na Educação em Uberlândia. Promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, o evento debate e promove avanços e soluções na área de informática na educação, visando o desenvolvimento do ensino da educação no Brasil em todos os níveis. O evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, reúne pesquisadores de diversas áreas para pensar sobre como desenvolver e aplicar novas tecnologias para a educação. O professor da Faculdade de Computação da UFO, Fabiano, conta que vários palestrantes importantes da área foram convidados. Alguns são de outros países. O congresso ele é um congresso bem denso, né? A gente tem aí
palestrantes de renome nacional e internacional. A gente conseguiu trazer grandes palestrantes, por exemplo, Dr. Kim Shuck, né, que é um pesquisador de renome internacional, professor Peter Brusilowski, né, que também é um nome muito conhecido, e grandes palestrantes nacionais, professor Sérgio Crespo, professora Rosa Vicari. Lucas é estudante do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. No congresso, ele apresenta o projeto Bloquino. Ele é um aplicativo que tenta ensinar lógica de programação, robótica e eletrônica básica para alunos de ensino fundamental e também alunos de ensino médio. O foco desse projeto é que a gente consiga combater a evasão em cursos superiores que se relacionem às áreas STEM, que são as ciências, tecnologias, engenharias e matemática. A estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará apresenta o projeto Ambiente Atena. Ela explica que o trabalho começou no início de 2015 e é repositório educacional virtual. Ele é voltado ao público do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e também para a prática docente em relação ao contexto escolar. Ele apresenta como um diferencial o download de todo o repositório de forma offline, para uso offline sem necessidade do acesso à internet, e também ele traz na sua catalogação de todos os recursos os descritores da matriz de referência do SAEB, que ele trabalha com a questão da avaliação da aprendizagem. O evento termina quinta-feira, 27 de outubro. Saber inglês é importante para quem sonha com uma vaga em uma universidade. Mas, segundo uma pesquisa feita há 3 anos por uma organização do Reino Unido, apenas 5% dos brasileiros falam o idioma e 1% apresentam algum grau de fluência verbal. O idioma ensinado nas escolas públicas está longe de ser o ideal. No entanto, uma medida provisória apresentada pelo governo federal sobre a reforma do ensino médio pode mudar esse cenário. A língua inglesa está presente no dia a dia do brasileiro, tanto que é como se algumas palavras já fizessem parte do vocabulário português. Nas lojas é fácil encontrar roupas com dizeres em inglês. Você sabe o que está escrito essa frase que está escrito na sua blusa? Não faço a mínima ideia. Sabe o que está escrito aí? Não. Se eu te contar, e se não for bom, hein? Uai, já era, eu já comprei. Está escrito sereia de coração. Sai fora. Uma pesquisa feita em 2013 por uma organização do Reino Unido especializada no ensino do inglês mostrou que apenas 5% dos brasileiros falam o idioma e 1% apresenta algum grau de influência. O alto custo dos cursinhos de inglês no Brasil poderia ser uma das explicações para o índice tão baixo. Isso porque o inglês ensinado nas escolas, principalmente na rede pública, está longe de ser o ideal. Em muitas escolas particulares, o inglês é inserido na vida do aluno ainda na primeira infância. Mas isso não é uma regra. Já nas escolas públicas, só aos 13 anos, os alunos têm o primeiro contato com a língua, obedecendo à lei que determina que o ensino é obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. Essa fonoaudióloga, que estudou a vida inteira em escola pública, disse que o pouco que aprendeu não foi suficiente nem para que ela fizesse a prova do vestibular em inglês. E ao entrar na faculdade, a falta do idioma trouxe limitações no estudo. Dentro da universidade, eu me via com artigos científicos e até para escrever o próprio TCC na conclusão de curso, tem algumas partes que são em inglês, então eu tive que buscar recursos, sim, custeei esses gastos, fiz inglês há algum tempo na universidade e no serviço privado para tentar suprir a demanda que eu não tive no passado. Segundo o analista da Secretaria de Educação do Estado, o problema no ensino do inglês passa por vários desafios. O primeiro deles é conseguir profissionais capacitados. Um professor formado, capacitado, ele vai ter um impacto grande, às vezes, em 500 alunos. Então, mais importante formar o professor para disseminar as práticas boas na rede. Em Minas, de acordo com a Secretaria de Educação, 87% dos alunos de ensino médio estão em escolas estaduais como essa. O professor Vander é uma exceção nas estatísticas. Ele formou em letras com habilitação em inglês e morou em Londres por 3 anos. Desde 2006, ensina inglês em escolas estaduais e diz que a tarefa não é fácil. Eu tenho que ver matérias, igual a terceiro condicional que eu estou vendo agora, mas que pede uma outra matéria anterior. E aí eu tenho que rever a matéria que já era para eles terem visto em anos anteriores para poder dar a matéria
que eu tenho que realmente ensinar. O Caio sempre estudou em escola pública e se sente despreparado para fazer a prova do Enem no fim do ano. Com muito custo, há alguns meses a família está pagando um cursinho de inglês para que ele tenha mais chances de se sair bem na prova. O certo seria o governo estar propiciando isso para a gente, mas muitas vezes a gente tem que buscar um cursinho ali ou um outro curso específico para poder fazer alguma prova, né? Fazer uma boa prova e, quem sabe, conseguir uma vaga na universidade, enfim. A Bruna veio de uma escola particular e disse que a principal diferença que notou foi a falta de recursos para serem usados em sala de aula. Na escola particular, quando eu vim, os professores eles já chegavam falando inglês. Muitas das vezes eles falavam, para você sair da sala, para você beber água, você tem que pedir inglês. Então a gente não tinha a opção de estar falando português. Quando eu vim para a escola pública, eu senti um pouco, assim, que o meu ensino foi restrito. Mas como mudar essa realidade? Uma medida provisória apresentada pelo governo federal no último mês sobre a reforma do ensino médio vai trazer mudanças também para o ensino de idiomas. A proposta é que o inglês, que antes poderia ser substituído por outra língua estrangeira, passa a ser obrigatório. A Secretaria de Educação de Minas diz que, recentemente, fez parcerias com escolas especializadas no ensino do inglês para capacitar os professores. Inicialmente, as cidades do interior, que são as mais carentes de profissionais, serão contempladas, mas a previsão é que o curso seja estendido aos professores de todo o estado. Pela minha formação, eu acho que você tem que ter uma coisa além da licenciatura plena. Eu acho importante você ter, às vezes, certificações de língua, esses cursos, né? Então eu acho importante ter. Para essa professora do curso de Letras da UFMG, nada substitui a formação acadêmica específica. Ela sabe que em muitas cidades a licenciatura em inglês não está disponível, mas acredita que o governo pode criar estratégias para ajudar na formação dos professores. O que poderia ser feito é que, na minha opinião, que o poder público, seja em nível municipal, estadual ou nacional, promovesse essa formação, né? Por exemplo, reunindo vários professores de várias localidades próximas e financiando a vinda deles à universidade em centros maiores, também próximos às localidades onde eles estão, ou financiando a ida de professores a esses, de professores formadores a esses centros menores. O TVU Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e até amanhã.